A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta com o Maná, o Pão Diário, trazendo a você a resposta de onde está Tiago. Você percebeu, como nós dissemos no outro vídeo, a qual Tiago some a partir do capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, ele já não é mais visto. Esse sumiço é tido por todos os grandes estudiosos do livro de Atos e também do Novo Testamento como uma prova cabal de que Tiago realmente tenha se ausentado de Jerusalém. Logicamente que a resposta que nós traremos para você aqui é uma resposta de fundo histórico. E como toda resposta de fundo histórico, como tradição a qual a igreja acredita, há-se a necessidade de se tomar uma pitada de temperança, ou seja, de bom senso. Porque existem alguns fatos que não são reais, outros que são até mesmo de cunho quase que de invenção. Mas é tido como certo a qual Tiago teria se ausentado. Será que é porque Tiago estaria fazendo missões? Sim, senhores, essa é a resposta. Nós acreditamos, e a grande maioria dos estudiosos da vida de Tiago acredita que Tiago tenha se ausentado para a Espanha, para mais nitidamente o sul da Espanha. Tiago tenha ido para o sul da Espanha para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, Tiago teria sido o primeiro discípulo a entender o ide de Jesus além das fronteiras de Israel. Tiago teria captado a mensagem de Jesus de ir até os confins da terra. Olha, só para você ter uma ideia, Tácito, o grande historiador Tácito, ele chega a dizer que o motivo seria a qual Tiago teria ido até mesmo à Espanha. Será por causa que Tácito diz que 4.000 jovens judeus teriam sido mandados para a Espanha como escravos ou soldados escravos lá para a Espanha? Olha, segundo o próprio Tácito, eles são enviados para lá devido a uma seita ou devido a uma sedição que eles acreditavam, a sedição judaica e egípcia. Interessante é que Flávio Joséfo também no seu livro Antiguidades, o número 18, ele diz também que esses 4.000 jovens que foram levados para a Espanha como escravos, ele diz que esses jovens foram ser soldados. E olha, e o interessante é que Joséfo diz que esses 4.000 jovens são judeus. E alguns acreditam que eles tenham sido enviados para lá porque eles eram já crentes na pessoa de Jesus Cristo, ou que talvez acreditassem naquilo que João teria pregado. Tiago teria ido até o sul da Espanha, talvez para evangelizar a essas pessoas. É nítido para você ter uma ideia, como é prova quase que cabal da estada de Tiago na Espanha, que a Espanha tem toda a sua tradição fundada em cima de Tiago. Para você ter uma ideia, quando a Espanha luta contra os mouros na grande batalha dos mouros, o grito de guerra da Espanha é por Santiago, Espanha avante. Olha, para você ter uma ideia, historiadores como J.W. Taylor acha vestígios da ida de Tiago ou da estada de Tiago na Espanha desde o século IV ou desde o ano 400 da era da nossa história. É quase certo que Tiago teria estado na Espanha. Se você puder ler livros como A Sombra dos Mártires, como O Espelho dos Mártires, ou até mesmo 12 Homens e uma Missão, você terá essa ideia completa, a qual Tiago teria ido para a Espanha para poder evangelizar. Há muitos relatos históricos de que Tiago esteve na Espanha fazendo inúmeros milagres e como o Evangelho de Jesus Cristo chegou até a Europa por meio de Tiago, dizendo a você que a Espanha não é uma coisa, como é que eu poderia explicar a você? Uma coisa obscura nas Escrituras, lembrando a você que já existia uma rota de comércio entre a Ásia e a Espanha, rota de comércio essa que é citado em todo o Antigo Testamento, principalmente no livro de Jonas, quando Jonas vai para Tarsis. Essa Tarsis é a Espanha, ou seja, ali alguma ilha próxima da Espanha também.
Olha, para você ter uma ideia, Taylor chega a afirmar que Tiago teria ido também para Sardenha, uma ilha muito próxima da Espanha, onde existem milhares de relatos de um apóstolo que esteve lá pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Logicamente, esse é um fundo histórico, tem que se tomar um pouco de cuidado, vamos se tomar um pouco de precaução, mas todos é nítido, porque vejam bem, alguns discípulos de Jesus se ausentaram para cidades vizinhas, como no caso de Filipe, e Lucas não deixa de citá-los. Olha, a ausência de Tiago é nitidamente isso. Para você ter uma ideia, Barner chega a dizer que Tiago talvez teria sido morto por Herodes devido a isso, porque a Ásia inteira, e principalmente os judeus, teria ficado revoltado com Herodes Agripa I, porque Herodes Agripa I era saduceu, e ele não teria dado o apoio a esses 4.000 judeus. Isso teria causado uma grande revolta em Jerusalém. Quando Tiago volta, ele se sente, Herodes Agripa I, ameaçado por Tiago, porque Tiago teria sido exaltado diante de Jerusalém pelo apoio que deu a esses 4.000 jovens que teriam sido levados como escravos. Com isso, a fúria de Herodes Agripa I tenha se acendido fortemente contra Tiago. Maior prova disso, se ele está ausente de Jerusalém, por que ele é morto primeiro? Pedro é solto, mas Tiago é morto. Logicamente que o livramento de Pedro é um livramento vindo da parte de Deus. Olha, então fica aqui a resposta para você. Tiago foi ao sul da Espanha, atendendo o ID de Jesus Cristo, para que o Evangelho de Jesus chegasse em todas as nações. Só para você ter uma ideia, existe a igreja de Santiago de Compostela até hoje na Espanha. Toda a tradição da Espanha é fundamentada em cima de que Tiago teria sido o grande patrono do Evangelho nesta nação. Fica aqui uma outra pergunta, quem sabe para um outro dia, quem sabe para o próximo vídeo. Se uma pergunta clara, por que Judas foi substituído por Matias? Logo depois da sua morte, Pedro substituiu Judas por Matias em uma eleição feita pela igreja. E por que aqui no capítulo 12, Tiago morre e outro apóstolo não é colocado no seu lugar? A igreja não elege outro apóstolo. Por que será? Olha, eu gostaria de perguntar isso àqueles que defendem o apostolado. Porque o apostolado hoje ainda, por que outro apóstolo não foi escolhido para o lugar de Tiago, o maior, o irmão de Zebedeu? Ele aceitou o chamado de Jesus e foi pregar o Evangelho na Espanha. E você, o que você tem feito em prol desse Evangelho? É o maná, o pão diário, trazendo a você a resposta de onde estava Tiago. Até a próxima.